Sobre a proteção de Deus e seguindo as normas regimentais, em nome do povo, declaro aberta a 7ª sessão extraordinária deste 14 de agosto de 2025. Boa noite a todos. Agradeço a presença dos membros da mesa e igualmente aos demais vereadores presentes nesta sessão. Agradeço ao vice-presidente, o vereador Walter Pinheiro Bispo. Agradeço ao primeiro secretário, o vereador Alberto Lopes Sanfelice. Igualmente a segunda secretária, a vereadora Edileuza Neves da Silva Santos. Igualmente também ao vereador Roger das Cabeças Brancas. Agradeço também a vereadora Carol Menossi. Igualmente agradeço a vereadora Dina da Vila Nova. Agradeço ao vereador Beto da Saúde. Igualmente agradeço ao vereador Ted Jones. Agradeço também as pessoas que comparecem a esta sessão para se inteirarem do expediente do Legislativo e, ao mesmo tempo, prestigiar esta Casa de Leis. Agradeço também o público que nos acompanha pelas redes sociais e agradeço aos funcionários que estão trabalhando na realização dessa sessão. Expediente da sessão. Artigo 161 do Regimento Interno. Artigos 162, incisos 1º, 2º e 3º do Regimento Interno. Ata número 1127/2025 da 11ª sessão ordinária entra em única discussão. De única discussão, a mesma passa para a única votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Ata número 1127/2025 da 11ª sessão ordinária aprovada em única discussão e única votação. Ordem do dia, artigo 166 do Regimento Interno. Nós não temos ata. Tem a ata, ele não trouxe a cópia, mas tem. Eu tenho que voltar a ata da última sessão. Depois eu vou falar para ele trazer a cópia. Tem que ter. Eu não recebi. Projeto de Lei Complementar número 005/2025, de 11 de agosto de 2025. Dispõe sobre a reestruturação dos cargos em comissão do município de Sandovalina, estabelece atribuições e dispõe sobre a reclassificação, a extinção e instituição de atribuições a cargos constantes do anexo 2 da Lei Complementar número 18, de 10 de março de 2009 e da outras providências. Marcos Mendes da Silva, prefeito municipal de Sandovalina, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Sandovalina aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei complementar, com o título dos cargos em comissão. Artigo 1º. Ficam criados um cargo de comissão de assessor especial do chefe do Poder Executivo, de livre nomeação e exoneração, referência 22A, lotado no gabinete do prefeito com as seguintes atribuições. 1. Prestar assistência e assessoramento direto e imediato ao prefeito em assuntos de natureza administrativa, política e social, mantendo interlocução com outros órgãos públicos, políticos e com a iniciativa privada, sempre que necessário para o desempenho das suas funções. Assessorar no acompanhamento da implementação de políticas, programas e ações de acordo com a política de governo. Representar o prefeito quando solicitado em sua ausência, em compromissos ou cerimônias. Desempenhar outras atividades afins, legais ou delegadas, preservando a relação de confiança inerente ao seu cargo. Artigo 2. Ficam criados 9 cargos de gestão adjunto de provimento em comissão, referência 19A, ligado diretamente e por linha de subordinação às secretarias municipais,
com as seguintes atribuições. 1. Assessorar o secretário da pasta no cumprimento de novos projetos e programas da Secretaria, segundo as diretrizes estabelecidas. Fomentar a elaboração de estudos, pesquisas, levantamentos, subsidiando o planejamento dos projetos da Secretaria. Reportar ao chefe da pasta os resultados das atividades desenvolvidas na Secretaria. Colaborar na avaliação periódica do andamento das políticas, programas, projetos e atividades da Secretaria e observar o desempenho e resultado das respectivas unidades organizacionais. 5. Manter interlocução com os servidores das unidades organizacionais, quando necessário ao desempenho de suas atribuições. 6. Desenvolver outras tarefas correlatadas. Artigo 3º. Ficam criados 20 cargos em comissão de assessor especial de livre nomeação e exoneração, referência 16A, lotados nas secretarias a serem definidas por ato do chefe do Executivo, com as seguintes atribuições: assessorar o secretário municipal ou gestor adjunto a que estiver subordinado, no planejamento e coordenação das atividades de interesse do governo afetos à secretaria, em consonância com a política governamental e as diretrizes do chefe do Executivo. 2. Assessorar na avaliação e na adequação das atividades desenvolvidas na Secretaria e o cumprimento das metas de governo. 3. Recomendar ao secretário a adoção de medidas visando o aperfeiçoamento e o bom funcionamento da Secretaria. Desempenhar outras atividades correlatadas designadas pelo secretário da pasta ou pelo chefe do Executivo, ligados à sua área de atuação, preservando a relação de confiança inerente ao seu cargo. Artigo 4. Para provimento dos cargos em comissão criados nos artigos anteriores, será necessário o ensino médio completo. O servidor efetivo, enquanto designado para o exercício de cargo comissionado, fará jus a todos os seus direitos estabelecidos no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Inciso 2º. Ao servidor nomeado para o exercício dos cargos comissionados criados nos artigos anteriores, aplicam-se o previsto no artigo 29 e seguintes da Lei Complementar número 19/2009. Título 2. Das gratificações de serviço superior. Ficam criadas 9 gratificações denominadas gratificação de serviço superior, GSS, correspondente a 20% da referência 22A, em seu grau inicial, ficando vedada qualquer evolução. Destinadas exclusivamente aos servidores municipais ocupantes de cargos provimento efetivo, que venham a desempenhar atribuições adicionais previstas dentro da estrutura de seu órgão ou secretaria de lotação de maior responsabilidade e complexidade sem ocorrer desvio de cargo ou promoção. A gratificação que trata o capítulo será atribuída pela decisão discricionária e exclusiva do chefe do Executivo, conforme necessidade e conveniência da administração. A gratificação prevista nesta lei não será incorporada aos vencimentos do servidor em nenhuma hipótese, bem como não servirá de base para cálculo de quinquênio, sexta parte e demais benefícios, ou os quais continuarão a ser
calculado com base no vencimento do cargo efetivo. Para efeito das férias, deverá ser observado o disposto no artigo 110, parágrafo único da Lei Municipal número 623/94, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Santa Catarina. Artigo 6º. Os cargos em comissão criados por esta lei terão sua lotação e distribuição definidas por ato de chefe do Executivo. Título 3. Das disposições finais. Artigo 7º. O demonstrativo de impacto orçamentário, financeiro e fiscal que traga o artigo 116 da Lei Complementar número 101/2000 segue demonstrado na forma do anexo 3 da presente lei. As despesas decorrentes da execução dessa lei correrão por conta de verbas próprias orçamentárias, suplementadas se necessário. Artigo 9º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Sandovalina, 11 de agosto de 2025. Marcos Mendes da Silva, Prefeito Municipal. Não, porque é justificativo, não faz parte da lei. Se quiser, eu leio. Querem que leia os cargos? Vocês querem que leia os cargos que estão sendo criados, que estão sendo... Sim? Sim? Roger, não precisa. Tá. Vou fazer a leitura. Ele não faz parte da lei, porém vai ser na parte da justificativa. Nós vamos ler mas não é o de praxe. De assessoria contábil e financeira para o gabinete do prefeito. Assunto: impacto econômico e financeiro da reestruturação de cargos na estrutura administrativa da prefeitura. Conforme nos foi solicitado pelo senhor prefeito que efetuamos análise sobre os aspectos econômicos e financeiros na criação e extinção de cargos, bem como na instituição de gratificação na estrutura administrativa da prefeitura, consubstanciado em 2 PLCs que especifica conforme minutas disponibilizadas. 1. Dados preliminares. Orçamento de 2025, 56 mil milhões. Novembro de 2024, foi-se arrecadado 52.565.375 reais. Gastos com pessoal, 23.653.148 reais. Com a porcentagem de 45% da criação. Então, foram criados 2 cargos de agente de apoio escolar, com o valor de 1.518, 1 da assistência social, 3.379, 1 assessor especial do chefe do executivo, com o valor de 8.244, 20 cargos de assessor especial, de 1.944, 8 gestor adjunto, 3.379 e 3 secretários, 5.136, com a totalização de 35 cargos. Das extinções, vão ser extinto 1 coordenador da vigilância sanitária, com o valor de 4.358, 1 chefe de tráfego, 2.476, 1 coordenador de obras, com o valor de 4.358, 1 assessor de comunicação, 1.944, 2 coordenador da UBS, 2.252, 1 chefe de tributação de rendas, 2.476, 1 chefe de vigilância, 2.476, 1 assessor da assistente social, 2.252, coordenador de patrimônio, com o valor de 2.252, coordenador do CRAS, 3.379, assessor de negócios jurídicos, 8.000
244. Um chefe de oficina mecânica, 3.379. Um diretor de setor de compras, 3.379. Um coordenador de projetos, 1.944. Dois chefes de serviços rurais, 2.252. Um coordenador de agricultura, 1.944. Chefe de distrito de merenda, distribuição de merenda escolar, 1.944. Um chefe de setor de esportes, 1.944. Chefe de setor de limpeza pública, 2.252. Assessor de saúde, 2.252. Coordenador de almoxarifado, 3.379. Diretor de transporte, 4.681. Supervisor de educação básica, 3.626. Assessor de educação, 1.520. E diretor de projetos educacionais, 3.433. Das gratificações dos 20%, a quantidade de 9 cargos. Gratificações de serviço superior, GGS, 1.649. Da metodologia do cálculo, metodologia igual e memória de cálculos em anexo, total a ser considerado 134.877. Do impacto, acho que não precisa não, né? Primeira discussão e primeira votação do projeto de lei complementar número 005/2025, de autoria do prefeito municipal. Projeto de lei complementar número 005/2025, de autoria do prefeito municipal, entra em primeira discussão. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Alberto Lopes Sanfelice. Boa noite, senhor presidente, no qual eu cumprimento demais membros que aqui se fazem presente, público que nos assiste em casa, presencialmente. Senhor presidente, é mais uma explicação, né? Antes da sessão a gente estava numa conversa aqui, tentando entender mais ainda o projeto. Então, para o cidadão que está em casa, para que ele nos entenda o que está acontecendo aqui, porque a gente escuta, né? Antes de vir para a votação, o público lá em casa sabe mais do que nós, às vezes. E falam coisas que não é a verdade, né? Que nós estaríamos criando cargos aqui para o prefeito. Então, o que está acontecendo aqui hoje, nada mais é que uma reorganização no quadro de funcionários contratados, né? Cargos políticos, que a administração ela tem e que ajuda, né, a administração a desempenhar as funções. Então, nós estamos criando aqui hoje cargos com nomenclaturas, né, que a promotoria pede, né, com estudos. Então, não vai ser qualquer pessoa que pode ser contratada, né? Tem um parágrafo aqui, por exemplo, que ela tem que ter curso médio, ensino médio completo, né? Ou seja, uma pessoa que não teve seus estudos, ela não vai conseguir ter. Ou seja, eram 25 nomenclaturas diferentes, né? Cada setor tinha um cargo com 25 nomeações diferentes de pessoas. Nós estamos criando aqui hoje 6 nomenclaturas, né? 6. Ou seja, de 25 diminuíram-se para 6. Chama atenção aquelas de 20 de assessor, né, que são 20 cargos de assessor, que diminuíram os seus valores que estavam recebendo. Ou seja, a prefeitura teve uma economicidade através da adequação. E também, todos nós sabemos que o prefeito, ele nomeia funcionários, né, públicos para cargos de chefia, aqueles que já são concursados, né? E aqui no artigo 5º, ele fala que ele vai receber 20%
por assumir aquele cargo de chefia, com a referência até 22A, né? Ou seja, aquele funcionário que recebe a sua referência maior que esse, ele vai ter um teto de 22A. Não vai ultrapassar os seus R$ 1.600, no caso. Ou seja, funcionários de carreira que têm seus 20 anos, 25 anos de carreira, que ganham os seus 5, 6 mil reais, ele não vai receber os 20% se ele assumir um cargo desse, ele não vai receber os 20% baseado no salário dele atual, chegando ao teto dos 22A, entendeu? Então, às vezes, porque o cara que está lá em casa, mas fulano ganha 6 mil, e ele vai assumir um cargo de chefia, então ele já calcula, né, os 20% em cima daquele salário que ele já recebe hoje, ou não. Ele vai receber os 20% em cima da referência 22A, né, para exercer tal função de chefia. Que nós sabemos hoje que nós temos no quadro funcionários que exercem esse cargo de chefia, que são concursados de carreira, né? Mas é isso aí, senhor presidente. Eu tentei explicar um pouco assim do que a gente entende e entendeu, para que o público lá em casa ele não nos interpretem de forma errônea, né, e equivocada. Muito obrigado, senhor presidente. Essas são as minhas considerações. Projeto de Lei Complementar número 005/2025, de autoria do Prefeito Municipal, continua em primeira discussão. Com a palavra, o vereador Ted Jones. Boa noite a todos e todas. Então, vamos começar aqui dizer do meu sentimento pessoal. Quando criança, nos anos de modelagem, de formação de caráter cívico e religioso, eu aprendi que a gente tem que andar de acordo com as leis e normas da nossa nação, do nosso país. E aí vamos lá. A gente está falando aqui do entendimento que vem legal aí, que vem se arrastando já há uns 10 anos, que esses comissionados aí é uma safadeza. Aí vamos lá. Como é que eu me sinto hoje? Hoje eu me sinto assim. Um deputado golpista, que a gente tá vendo uma coisa errada, tá vendo uma coisa bagunçada, e fica arrumando subterfúgios para manter aquela coisa como se fosse legal. De repente, numa situação mais morosa, menos assodada do que isso, te oferece aqui uma discussão ontem, come um churrasco hoje e vota de tarde. Ah, isso aqui tem que ter tempo de estudar. Eu vou dizer para vocês, eu sou um profundo pesquisador. Eu gostaria de entrar a fundo nisso daí. Eu acho a princípio, essa discussão não deveria estar acontecendo aqui no extraordinário. Porque nós não estamos falando de um raio que caiu ontem. Nós estamos falando de uma coisa que vem se arrastando. Todo mundo sabia que tinha prazo para vencer. Que isso vem se arrastando. Vem se arrastando. Agora, na última hora, na prorrogação do segundo tempo, a gente vem fazer uma discussão aqui para legalizar o ilegal, para moralizar o imoral. Digo para vocês o seguinte, se eu, que está longe de ser isso, tivesse o poder, não pautaria isso como extraordinário. Porque isso já vem se arrastando, isso aqui já podia ter sido discutido há sessões e sessões atrás. Poderíamos ter tratado disso antes do recesso, poderíamos tratar disso bem antes. Mas vamos lá, não, a gente tem que discutir isso aqui para dar um encaminhamento no fim de semana. Por quê? Por que a gente não discutiu isso aqui antes do recesso? Não, é porque o cidadão de verdade ficou sabendo disso, porque hoje,
Tem uma palavra legal que está entrando no vocabulário do cidadão convencional que chama consciência. O cidadão está tendo consciência do que está acontecendo e está curioso, está vigilante. Hoje recebi inúmeras ligações pertencentes a esse assunto. Espera aí, mas como que eu devolvo para esse cidadão uma coisa que está sendo empurrada a goela abaixo para nós? Eu não sei os demais, cada um é dono dos seus atos, é dono do seu voto, mas responde na história pelo que faz. De repente, numa situação morosa, que tivesse me oferecido esse texto aqui, para eu me deliciar com ele, eu até falaria de uma forma distinta. Mas do jeito que me foi oferecido, sacanagem, é o que me parece. Estamos organizando a desordem, estamos legalizando o ilegal, estamos moralizando o imoral. Não sei como os demais companheiros pensam, e eu só sou muito pequeno perante a maioria. Mas desde logo te digo, isso deveria estar sendo discutido com tempo, com relevância, com estudo aprofundado do que a gente está dizendo aqui. É isso, presidente. Projeto de Lei Complementar número 005/2025 continua em primeira discussão. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Roger das Cabeças Brancas. Boa noite, senhor presidente, aos demais nobres vereadores, o público aqui presente e o público que nos acompanha através das redes sociais. Eu vou procurar falar de uma forma resumida, não vou focar em si, em termos da minha opinião referente aos cargos políticos, porque na realidade é bem simples, eu já sei direto, sou a favor do concurso público sim, porém eu entendo que hoje o aspecto mais importante a qual eu tenho que focar a questão do meu voto é a questão do déficit de emprego que nós temos no município. Então, entendendo que depois da reunião que nós tivemos com o prefeito, e com o foco exatamente de tentar manter a maior quantidade de pessoas empregadas, entendendo que isso ia trazer um impacto ruim para a nossa população, eu vou dar esse voto de confiança ao nosso prefeito. Porém, é importante deixar bem claro e ressaltar que, mesmo sendo óbvio, é importante ser dito que eu, pelo menos, e acredito que todos os vereadores, não temos influência em quem segue, em quem será contratado, em quem sai. E essa atribuição é do nosso prefeito. E eu espero muito que ele possa ter um critério rigoroso, um critério principalmente de manter as pessoas que realmente entregam um bom trabalho para a nossa população, que em si tratam com atenção, humildade, ou seja, que sejam reais servidores públicos. Então, para aqueles que vão ser beneficiados, vamos dizer assim, e vão seguir nesses cargos, que serão contratados, que eles possam ter esse olhar. Porém, seguirei fiscalizando, cobrando exatamente essa postura perante a nossa população, para que possa entregar um bom trabalho e que em si seja um servidor público disciplinar. E sobre a questão daqueles que vão sair, infelizmente, eu confio que dou esse voto de confiança ao prefeito, que ele falar de tudo para manter o maior número de pessoas trabalhando, porque isso eu acho que é o ponto fundamental. E para aqueles que saem, eu me solidarizo a vocês, espero que vocês consigam o seu emprego o quanto antes. E queria também deixar aqui o meu respeito à opinião dos outros novos vereadores, porque, infelizmente, existem vários aspectos. Concordo com o caro nobre vereador Ted,
pela agilidade do processo. Acho que deveríamos ter mais tempo, sim, porém, infelizmente, não temos. E essas são minhas ponderações, senhor presidente. Projeto de Lei Complementar número 005/2025 continua em primeira discussão. Bom, vou falar também um pouquinho do projeto aqui. Colocar ao conhecimento da população e agradecer também, conforme o vereador Roger comentou, ao nosso prefeito municipal, que nos convocou terça-feira em seu gabinete. Todos nós vereadores fomos convocados. Eu havia mandado a mensagem no nosso grupo que nós temos. Aí eu notei que o vereador Ted fazia um tempo que ele não tinha visto as redes sociais. Eu peguei e tomei o cuidado de ligar para ele para falar sobre a reunião. E aí o mesmo comentou que não poderia vir. Ótimo. Tem os seus afazeres e ficamos, de entender e depois repassar os casos. Então, sobre o assunto, que eu não estou fugindo do assunto, estou falando só respondendo a questão de votar de forma rápida. Nós tivemos o tempo regimental de uma sessão extraordinária. Poderíamos sim ter apreciado ela na segunda-feira. Aí iria para a prefeitura só na terça. E aí ia ter uma demora na conclusão desse processo. No qual foi feito o acordo com a Justiça em 21 de maio de 2025, onde deu 120 dias para regularizar toda essa situação dos servidores. O nosso prefeito poderia ter atuado, sim, em junho, talvez em julho, mas como tínhamos um prazo de 120 dias para analisar o projeto, fazer um projeto estruturado e manter o salário desses cargos comissionados, que não são poucos, 32 pessoas, mantê-los trabalhando, recebendo seu salário, recebendo seu ticket. Então, ele optou em usarmos o prazo limite, digamos assim, justamente para não prejudicá-los. E eu digo mais, não teria como também nós, se tivéssemos feito isso há 1 ou 2 meses atrás, a nossa prefeitura trabalhar sem esses 32 servidores públicos de diversos setores do município. Dou exemplo aqui, ela não me autorizou a falar o nome dela, mas está aqui, a nossa amiga Goga, que trabalha dia e noite na questão da limpeza. Seu cargo está aqui. Como outros inúmeros cargos aqui, que eu não vou citar os nomes, a administração não pode parar pela falta de mão de obra. Então eu entendo, vereador, que houve essa rapidez entre o projeto vir e nós votarmos, dentro do nosso tempo regimental de extraordinária, justamente por esses 2 fatores, salarial e que a mão de obra não pode parar. Levando em consideração aqui ao que o vereador Alberto comentou ali, sobre o índice, esses 45% na reformulação, é o que vai ficar o nosso índice da nossa folha de servidores. E ele falou uma palavra bem importante, que nós teremos possibilidades, não é promessa, mas possibilidades de estudarmos aumento salarial com esse índice que estamos trabalhando. E lá foi conversado com todos nós e explicado isso. Então ninguém foi pego de surpresa. O senhor me cede uma Sim, concedo. Pode falar, 1 minuto. Igual eu disse, o projeto, ele está trazendo para a administração
economicidade. Soma-se todos os cargos, soma-se todos os cargos que estão sendo criados, todos os cargos que estão sendo extintos, acrescentar de 3 cargos novos que ele vai chamar no projeto seguinte, que está sendo a criação neste cargo. Então, o projeto ele está trazendo economicidade para o cofre público. E o vereador ele foi infeliz na fala dele de falar que nós estamos aprovando um projeto aqui hoje, apreciando um projeto, após um churrasco e uma cerveja gelada. Colocando em xeque todas as nossas caras aqui, né? Eu não vou tocar nesse assunto que deixa para lá. Voltando aqui sobre o projeto, eu vou fazer uma breve leitura aqui. Também tive hoje bastante ligação de servidores me ligando, preocupados, que nós estamos excluindo os cargos. Ninguém sabe, conforme o Roger disse, quem vai ser chamado. Eu peço, claro, conforme as possibilidades, que o maior número de pessoas consigam continuar com seus trabalhos. Mas eu vou ler aqui, que eu peguei também do Tribunal de Justiça, a documentação que veio para a Prefeitura. Eu vou ler aqui pequenos trechos, porque ele é bem extenso. O que poderia acontecer se nós não cumpríssemos essa determinação? Vamos lá. O que acontece se os cargos não forem extintos no prazo? Para que todos saibam, não é esta Casa de Leis que criou, e nem o jurídico. Veio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eu tenho uma cópia, quem quiser. Descumprimento de ordem judicial pode gerar multa para o município, responsabilização do prefeito e demais gestores públicos e até ação de improbidade administrativa. Nulidade de atos praticados. Decisões tomadas por quem ocupa o cargo irregular podem ser questionadas e invalidadas judicialmente. Interferência do Ministério Público, que é o Ministério Público pode propor novas ações para obrigar o cumprimento, se a gente não fizer dentro do prazo. Então não dá para deixar. Inclusive com pedidos de bloqueio de verbas e contas. E o risco da restituição de salários. A decisão do tribunal protege apenas os valores pagos de boa-fé até 120 dias, que é o que a gente está colocando aqui no prazo máximo, para que todos possam receber os seus salários, após o julgamento, que foi em maio. Então se encerra agora, dia 19 de setembro. Após o julgamento. Passando este prazo, pagamentos feitos a quem permanecer em cargos declarados inconstitucional podem ser considerados ilegais com grande possibilidade de cobrança e de devolução e responsabilização dos gestores. Ou seja, se a gente não cumprir, quem receber vai ter que devolver o pagamento e ainda responder na justiça. Então aqui a gente está criando uma melhor possibilidade, uma melhor condição para que você, munícipe, possa ficar o menor período possível sem seu trabalho, sem você que é cargo comissionado, sem a sua função, sem o seu trabalho, sem a sua renda e sem o seu ticket. Então entenda que esta Casa de Leis está unida para trazer o melhor para vocês. Sempre é o nosso objetivo aqui. Projeto de Lei Complementar número 005/2025, de primeira discussão. O mesmo passa para a primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto de Lei Complementar número 005/2025, de autoria do Prefeito Municipal, aprovado em primeira discussão e primeira votação. Ô, senhor secretário, eu gostaria que contasse em ata que foi falado no plenário que nós votamos aqui por causa de churrasco e cerveja. Que está na mídia gravado. Consta esse dizer em ata, por favor. Tá bom?
Muito obrigado. Lei Complementar 006/2025, de 11 de agosto de 2025. Dispõe sobre: reorganiza a estrutura administrativa, quadro de cargos públicos e dá outras providências. Marcos Mendes da Silva, prefeito municipal de Sanovalina, estado de São Paulo, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e o prefeito municipal sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O inciso 2 do artigo 1º da Lei Complementar número 018/2009 passará a vigorar com a seguinte redação. O artigo 1º. Órgãos de administração: Secretaria de Planejamento, Secretaria de Obras e Infraestrutura, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Esportes e Recreação, Secretaria da Infância e da Juventude e Secretaria de Turismo, Secretaria de Transporte. Artigo 2º. Os artigos 6º, 7º e 9º da Lei Complementar número 018/2009 passarão a vigorar com a seguinte redação. Seção 1. Da Secretaria Municipal de Planejamento. Artigo 6º. A Secretaria Municipal de Planejamento é o órgão que tem por finalidade promover um planejamento integrado que envolva todas as secretarias municipais, garantindo que as ações sejam coordenadas e coerentes entre si, se empenhando na comunicação e colaboração entre as diferentes áreas para a execução do plano. 2. Garantir a participação efetiva da sociedade civil no processo de planejamento, visando tomar conhecimento das necessidades e demandas da população. 3. Participar afetivamente do desenvolvimento e coordenação na elaboração do PPA, Plano Plurianual Anual, na LDO, na Lei das Diretrizes Orçamentárias, LOA, e na Lei Orçamentária Anual, estabelecendo diretrizes, objetivos e metas mensuráveis para a administração municipal, em conjunto com o Departamento de Contabilidade. 4. Estabelecer metas claras e indicadores de desempenho que permitam avaliar a eficácia das ações planejadas com métricas adequadas, monitoramento, o progresso, realizando os ajustes quando necessário. 5. Realizar as adaptações do plano às mudanças das condições sociais, econômicas e ambientais do município, que ocorrem ao longo do tempo, fazendo as revisões necessárias e flexibilizando a abordagem do planejamento. Coordenar a elaboração, execução e controle do orçamento municipal, assegurando que os recursos sejam alocados de acordo com as prioridades estabelecidas. 7. Promover o planejamento estratégico das ações governamentais, integrando as diversas divisões e setores da administração municipal. 8. Identificar e buscar fontes de recursos externos, como convênios com o governo federal e estadual, para viabilizar projetos e programas municipais. 9. Acompanhar formalmente a execução de todos os convênios, termos de cooperação, observando as datas para a prestação de contas, em especial aquelas estabelecidas pela Lei de número 13.019/14. 10.
Implementar sistemas de monitoramento e avaliação das políticas públicas, programas e projetos, garantindo que os resultados sejam acompanhados e analisados. 11. Facilitar a articulação entre diferentes divisões municipais, para garantir a integração das ações planejadas e a efetividade das políticas públicas. 12. Desenvolver projetos que atendam às necessidades da população e estejam alinhados às diretrizes do PPA e LDO. Prestar assessoria ao prefeito em questão relacionadas ao planejamento integrado, organização administrativa e implementação de políticas públicas. Inciso 1º. São departamentos da Secretaria Municipal de Planejamento, Departamento de Projetos e Capacitação de Recursos, a quem compete desenvolver e redigir projetos que atendam às necessidades do município, alinhando-os com as diretrizes do Plano Plurianual, o PPA, e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. B. Realizar análise técnicas e financeiras para avaliar a viabilidade dos projetos propostos, garantindo que sejam sustentáveis e atendam aos requisitos legais. Identificar e buscar fontes de recursos, incluindo convênios com o governo federal, estadual, organizações não governamentais e instituições internacionais. Articular com as autoridades competentes para viabilizar propostas de melhoria e otimização de processos, visando atrativos financeiros e recursos para o município. Coordenar a gestão dos convênios firmados, monitorando sua execução e garantindo que os recursos sejam utilizados conforme os termos acordados. Propor, monitorar e avaliar indicadores de desenvolvimento dos projetos, assegurando que os resultados sejam acompanhados e utilizados para ajustes nas ações planejadas. 9. G. Promover a capacitação da equipe municipal em elaboração de projetos e capacitação de recursos, fortalecendo a capacidade institucional para atender às demandas da população. Estabelecer parcerias com instituições públicas e privadas para fomentar a implementação de projetos que beneficiem a comunidade. 2. Departamento de Avaliação e Monitoramento. A quem compete monitorar e avaliar a implementação das políticas públicas e projetos, garantindo que os resultados sejam acompanhados e analisados. Criar e implementar indicadores de desempenho que permitam a avaliação contínua das políticas públicas e programas municipais, facilitando a medição de resultados e impactos. Conduzir avaliações periódicas das políticas públicas implementadas, analisando sua eficiência, a sua eficácia, eficiência e impacto sobre a população. Coletar, organizar e analisar dados quantitativos e qualitativos provenientes das avaliações, utilizando metodologias apropriadas para garantir a precisão dos resultados. Trabalhar em colaboração com outras divisões e departamentos para garantir uma abordagem integrada na avaliação das políticas públicas. Avaliar os gastos públicos relacionados às políticas implementadas, analisando se os recursos estão sendo utilizados de forma adequada e se os investimentos estão gerando os resultados esperados. Departamento de Tecnologia da Informação, que terá as seguintes atribuições: planejar, administrar e executar as atividades de infraestrutura, tecnologia dos sistemas de informação da administração municipal, inclusive nos processos de compras e licitações, elaborar, avaliar, aprovar e acompanhar projetos que envolvam o uso da tecnologia da informação.
especificar, indicar, instalar, configurar e manter computadores e equipamentos de informática. Projetar, implantar e administrar nas redes físicas e lógicas de computadores com as tecnologias existentes ou as novas ações que garantam a segurança da informação. Orientar tecnicamente os serviços municipais. Gerir e fiscalizar contratos com empresas terceirizadas para a melhor eficiência do serviço. Definir e manter a padronização tecnológica de soluções em informática. Prestar assistência e assessoria tecnológica de informática à administração pública municipal. Prover acesso à internet e demais serviços e sistema de utilização pela administração pública. Planejar, implementar, monitorar e otimizar os servidores, redes lógicas e físicas, mantendo a segurança das informações. Gerenciar e realizar manutenção preventiva e corretiva dos computadores, dando suporte técnico para os equipamentos e acionando a garantia técnica quando for o caso. Apresentar soluções para a proteção dos dados e solução de segurança da Prefeitura. Planejar e implementar serviços em rede. Definir o plano de arquitetura tecnológica e garantir a integridade da arquitetura dos serviços de tecnologia, da informação e comunicação, alinhando os aspectos de sistemas. Dados, infraestrutura, segurança da informação e continuidade do serviço nos desenhos de soluções. Desenvolver o plano de continuidade de serviços de TI. Manter a operacionalidade das páginas oficiais da Prefeitura, portal Transparência Fiscal, nos termos da legislação, executar outras atividades correlatas. Seção 2. Da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. Artigo 7º. A Secretaria de Obras e Infraestrutura é o órgão que tem por finalidade elaborar e executar o Plano Municipal de Obras e Infraestrutura, em articulação com os demais órgãos da administração. Promover a manutenção, conservação e ampliação da malha viária urbana e rural, incluindo estradas vicinais e acesso aos assentamentos. Realizar obras públicas de interesse do município, tais como pavimentação, drenagem e iluminação pública, galerias pluviais e pequenas edificações. Planejar e supervisionar ações de infraestrutura nos assentamentos rurais e áreas urbanas em expansão. Executar serviços de manutenção e reparo em prédios e logradouros públicos. Coordenar a operação e manutenção de máquinas e equipamentos da frota municipal, vinculados à infraestrutura. Desenvolver ações de urbanismo sustentável, acessibilidade e mobilidade urbana. Apoiar projetos de regularização fundiária, habitação popular e saneamento básico, em articulação com órgãos estaduais e federais. Realizar estudos técnicos e levantamentos de campo para elaboração de projetos de obras públicas. Emitir pareceres e acompanhar processos de licenciamento ou autorização de obras particulares, quando a legislação municipal exige ou exigir. Parágrafo único. São departamentos da Secretaria Municipal de Obras: Departamento de Planejamento e Projeto de Obras, elaboração de projetos arquitetônicos e de engenharia para obras públicas, acompanhamento técnico de convênios e parcerias para a execução de obras, emissão de pareceres técnicos sobre obras públicas e particulares, participar dos processos de licitação quando relacionados a obras de infraestrutura do município,
exarando pareceres, consultas e realizando julgamentos. Departamento de Manutenção e Serviços Urbanos. Operação e manutenção de vias urbanas e rurais, fiscalização e limpeza de espaços públicos, iluminação pública e serviços de pequeno porte. Departamento de Infraestrutura Rural. Manutenção de estradas vicinais e acesso aos assentamentos. Apoio técnico às comunidades rurais em obras de infraestrutura básica, ações preventivas e corretivas em emergências ou calamidade pública. Seção 9. Da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. A Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente é o órgão responsável por formular, coordenar e executar as políticas públicas voltadas ao desenvolvimento rural sustentável, a preservação ambiental e ao fortalecimento das atividades agropecuárias do município de Sandovalina, competindo-lhe desenvolver e executar programas de assistência técnica e inspeção rural, promovendo ações de capacitação e orientação aos pequenos e médios produtores, visando ao uso racional dos recursos naturais e aumento da produtividade. Promover políticas públicas de fortalecimento da agricultura familiar, incluindo ações de incentivo à diversificação de culturas, práticas agroecológicas e acesso a mercados institucionais. Implantar e manter programas de conservação e recuperação do solo, da água e da cobertura vegetal, em especial por meio da implantação de microbacias hidrográficas, matas ciliares e curvas de nível, em conformidade com as exigências dos órgãos ambientais e competentes. 9. Coordenar e executar ações de sanidade animal e vegetal em parceria com órgãos estaduais e federais, incluindo o combate a pragas, doenças e zoonoses, bem como a vacinação obrigatória do rebanho. Desenvolver e manter programas de controle populacional e vacinação antirrábica de animais domésticos, em articulação com a vigilância sanitária e órgãos de saúde. Promover a arborização urbana e rural, por meio da produção e distribuição de mudas, formação de viveiros e projetos paisagismos que promovam a melhoria da qualidade ambiental e o embelezamento das vias públicas. Estimular e apoiar a formação e manutenção de hortas comunitárias, escolares e institucionais, com fins educativos, produtivos e nutricionais. 13. Apoiar e fiscalizar programas de distribuição e comercialização de sementes, mudas e insumos agrícolas, em conformidade com as diretrizes da Secretaria Estadual de Agricultura. 13. Prestar apoio técnico e institucional à organização de feiras livres, cooperativas, associações de produtores e demais formas de organização da produção rural. 10. Administrar o funcionamento do matadouro municipal, garantindo padrões de sanitários ambientais e de bem-estar animal. Elaborar, executar e acompanhar projetos ambientais de preservação e recuperação de áreas degradadas, controle da poluição, uso adequado dos recursos naturais e educação ambiental, podendo celebrar convênios com órgãos estaduais, federais e instituições do terceiro setor. Promover o controle da população hídrica, da poluição hídrica, atmosférica e de solo, com ações preventivas e corretivas
em articulação com os demais órgãos competentes, visando a preservação da saúde pública e do equilíbrio ecológico. Buscar recursos e celebrar parcerias com entidades públicas e privadas, como a FEHIDRO, a FNMA, o MAPA, o CBRN e os respectivos comitês de bacias hidrográficas, entre outros, para execução de projetos de desenvolvimento rural e sustentabilidade ambiental. Promover campanhas educativas e eventos de conscientização voltados ao meio ambiente, à agricultura sustentável e à cidadania rural. Gerir o cadastro ambiental rural, o CAR, municipal, quando delegado ao município, e acompanhar os programas de regularização ambiental dos produtores locais. Desenvolver e aplicar políticas municipais de combate às queimadas, preservação de nascentes, controle de resíduos rurais e incentivo ao saneamento básico nas áreas rurais. Gerenciar, controlar e organizar o uso de tratores, retroescavadeiras, motoniveladoras e demais máquinas pesadas ou equipamentos agrícolas pertencentes ao município, priorizando sua utilização na conservação e recuperação de estradas rurais, bem como no atendimento às demandas dos pequenos e médios produtores rurais, de forma planejada, eficiente e transparente, dentro da previsão legal. Executar outras atribuições correlatadas, determinadas pelo chefe do Poder Executivo, no âmbito de sua competência legal. Artigo 3º. Os artigos 12A e 12B da Lei Complementar número 018/2009 terão as seguintes redações. Seção 8. Secretaria Municipal da Infância e da Juventude. Artigo 12A. A Secretaria Municipal da Infância e da Juventude é o órgão que tem como por finalidade elaborar e execução programas de amparo à criança e ao adolescente, elaborar e executar programas de atendimento e apoio à juventude, assessorar o prefeito municipal nas políticas públicas de inclusão social da criança e do adolescente, coordenando a atuação das demais secretarias municipais e articulando iniciativas públicas e privadas de proteção social na sua área de atuação, articulando-se com a sociedade civil para a execução de programas, projetos e ações em defesa da infância e da juventude. Coordenar as ações relativas ao orçamento criança e adolescente. Fomento iniciativo e incentivo a programas específicos voltados ao amparo das crianças e adolescentes vítimas de abuso e exploração sexual, maus tratos e abandono familiar. Inclusão na municipalidade em todos os programas e projetos sociais de âmbito nacional e estadual, públicos ou privado, de amparo à criança e ao adolescente, com delegação expressa à Secretaria Municipal de Assistência Social, para que promova o acompanhamento dessas ações. Extensão da prioridade conferida à criança e aos adolescentes, às suas famílias, quando por orientação técnica e o apoio a essas sejam primordial ao atendimento da população infanto-juvenil. Executar outras tarefas correlatadas, determinadas pelo prefeito municipal. Seção 4.
da Secretaria de Turismo. Artigo 12b. A Secretaria Municipal de Turismo é o órgão que tem por finalidade formular e coordenar a política municipal de turismo, supervisionando sua execução e garantindo que esteja alinhada com as diretrizes gerais do governo. Desenvolver e implementar ações que promovam o turismo local, incluindo a divulgação dos produtores turísticos disponíveis no município. Propor e organizar um calendário oficial de eventos turísticos, visando atrair visitantes e fomentar a economia local. Promover cursos e capacitação para melhorar a quantidade dos serviços turísticos e oferecidos pela comunidade local. Firmar convênios e parcerias com entidades públicas e privadas para o desenvolvimento do turismo, buscando recursos e apoio para projetos específicos. Planejar, promover e avaliar o desenvolvimento do turismo no município, ajustando as estratégias conforme necessário. Supervisionar as atividades dos órgãos e entidades relacionadas ao turismo, garantindo que as ações estejam em conformidade com as políticas estabelecidas. Promover a integração da comunidade local com as atividades turísticas, incentivando uma recepção cordial aos visitantes. Propor normas que estimulem o desenvolvimento do turismo no município, assegurando que as atividades estejam reguladas adequadamente. Representar o município em eventos relacionados ao turismo e promover a imagem do destino em feiras e exposições. Promover eventos com vistas a promover fluxos turísticos e proporcionar oportunidade de geração de renda para a população, buscando o aprimoramento constante da qualidade da recepção ao turista, no atendimento adequado à qualidade dos serviços colocados em sua disposição. Promover cursos de capacitação para atividades de interesse do turismo. Dinamizar a integração do turismo local com o turismo regional. Retornar à condução de estratégias políticas de interesse local, regional, visando o incremento das atividades. Promoção do intercâmbio e da celebração de convênios, acordos e ajustes com a União. Estado, municípios, organizações públicas ou privadas e universidades, visando ao desenvolvimento sustentável do turismo e da cultura. Artigo 4º. Fica criado o artigo 12c da Lei Complementar número 018/2009, que terá a seguinte redação. Seção da Secretaria Municipal de Transporte. Seção 10. Artigo 12c. Fica criada a Secretaria Municipal de Transporte, cuja competência essencial vise garantir uma gestão eficaz na frota municipal, contribuindo para a eficiência dos serviços públicos prestados à população e promovendo uma administração responsável dos recursos públicos. Inciso 1º. A Secretaria Municipal de Transporte atuará preferencialmente 1. Na gestão da frota municipal, planejando, coordenando e supervisionando a utilização e a operação da frota de veículos pertencente ao município, garantindo que os veículos sejam utilizados de maneira eficiente e eficaz. Na manutenção da frota, desenvolver e implementar um programa de manutenção preventiva e corretiva para que todos os veículos da frota municipal, assegurando que estejam em condições seguras e adequadas para o uso. Na aquisição de veículos, planejar e coordenar a aquisição de novos veículos para a frota municipal, considerando as necessidades do serviço público e as melhores práticas de sustentabilidade. No registro e controle, manter registros detalhados sobre a frota, incluindo informações sobre a aquisição, manutenção, custos operacionais e utilização dos veículos,
incluindo identificação dos motoristas que utilizam os veículos, quilometragem, abastecimento, desempenho e outras informações necessárias à transparência do gasto público. Só chama o Walt. Na capacitação de motoristas, promover treinamentos e capacitações para motoristas da frota municipal, visando a segurança no trânsito e a eficiência na operação dos veículos. Na gestão de combustíveis, controlar o consumo de combustível dos veículos da frota, buscando otimizar custos, dar transparência aos gastos e promover práticas sustentáveis. Na avaliação de desempenho, realizar avaliações periódicas do desempenho dos veículos e da equipe envolvida na operação da frota, identificando oportunidades de melhoria. No descarte de veículos, coordenar o processo de descarte ou venda de veículos que não atendam mais às necessidades do município ou que estejam fora das condições adequadas para uso. Elaborar relatórios e prestação de contas. Elaborar relatórios sobre a gestão da frota municipal, apresentando dados sobre manutenção, custos e eficiência operacional, a administração municipal, integração com outros serviços, trabalhar em conjunto com outras divisões que utilizam a frota municipal, para garantir que as necessidades específicas sejam atendidas e que haja uma coordenação eficiente entre os serviços. São departamentos da Secretaria Municipal de Transportes. Departamento de Transporte Escolar, a quem compete coordenar o planejamento e a definição das rotas do transporte escolar, garantindo que atendam às necessidades dos alunos e respeitam as normas de segurança. Supervisionar a fiscalização e o controle dos veículos utilizados para o transporte escolar, assegurando que estejam em boas condições de uso e atendam às normas técnicas e legais. Promover treinamentos e capacitação para motoristas que atuam no transporte escolar, focando em segurança no trânsito e atendimento adequado aos alunos. Implementar um sistema de monitoramento para avaliar a eficiência do transporte escolar, coletando dados sobre o uso, custos e satisfação dos usuários. Desenvolver campanhas educativas voltadas para a segurança no transporte escolar, envolvendo alunos, pais e motoristas. Trabalhar em colaboração com outras divisões, como educação e cultura, para garantir um serviço integrado que atenda às necessidades da comunidade escolar. Central de Ambulâncias, a quem compete planejar e organizar as demandas de transporte de pacientes, estabelecendo rotas eficientes e garantindo a disponibilidade das ambulâncias conforme as necessidades das unidades básicas de saúde e da Santa Casa. Implementar um sistema de regulação para o transporte de pacientes, priorizando casos de urgência e emergência, e garantindo um fluxo adequado entre os serviços de saúde. Promover treinamentos para motoristas e equipes envolvidas no transporte, focando em atendimento pré-hospitalar, segurança no trânsito e manejo adequado dos pacientes durante o transporte. Estabelecer canais de comunicação com a população
e os serviços de saúde para receber solicitações e informações sobre o transporte, garantindo transparência e eficiência no atendimento. Avaliar continuadamente a quantidade dos serviços prestados, coletando dados sobre tempos de resposta, satisfação dos usuários e ocorrências durante o transporte. Criar e implementar protocolos operacionais para o transporte de pacientes, assegurando que sejam seguidos os procedimentos adequados em situações específicas. Elaborar relatórios periódicos sobre a utilização das ambulâncias, custos operacionais e resultados alcançados prestando contas à administração municipal. Departamento de Manutenção de Frota. A quem compete coordenar e executar a manutenção preventiva e corretiva de todos os veículos e máquinas pertencentes à frota municipal, assegurando que estejam sempre em condições adequadas para o uso. Elaborar um plano de manutenção que inclua cronogramas para serviços regulares, inspeções e reparos, visando a maximização da vida útil dos veículos. Manter registros detalhados sobre todas as manutenções realizadas, incluindo datas, tipos de serviços executados, custos e histórico de cada veículo. Acompanhar a execução da manutenção realizada em oficinas contratadas, garantindo que os serviços atendam aos padrões estabelecidos. Monitorar o desempenho da frota, avaliando a eficiência dos veículos em operação, identificando oportunidades para melhorias. Elaborar relatórios periódicos sobre a condição da frota, custos operacionais e atividades de manutenção, prestando contas à administração municipal. Artigo 5º. Ficam criados, junto ao anexo 5 da Lei Complementar número 018/2009, os seguintes cargos de agentes políticos: secretário de Planejamento, secretário de Obras e Infraestrutura e secretário de Transporte. Ficam extintos os seguintes cargos comissionados dos anexos 2A e 3 da Lei Complementar número 019/2009. Assessor de Comunicação, chefe de Tráfego, chefe de Tributação e Rendas, chefe de Vigilância, coordenador da Vigilância Sanitária e Epidemiológica, coordenador Cultura e coordenador da Unidade Básica de Saúde, coordenador de almoxarifado, coordenador de obras, coordenador de patrimônio, coordenador do CRAS, assessor de negócios jurídicos, chefe da oficina mecânica, chefe de distribuição de merenda escolar, chefe de serviços rurais, chefe do setor de compras, chefe do setor de desportos, chefe do setor de limpeza pública, coordenador da agricultura e coordenador de projetos esportivos e recreação, assessor de assistência social, assessor de saúde e diretor de transporte. Artigo 7º. Ficam extintos os seguintes cargos comissionados da Lei Complementar número 019/2009. Assessor de Educação, diretor de projetos educacionais e supervisor de educação básica. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Sandovalina, 11 de agosto de 2025. Marcos Mendes da Silva, prefeito municipal. Ufa, né? Primeira discussão e primeira votação do projeto de lei complementar número 006/2025, de autoria do prefeito municipal. Projeto de lei complementar número 006/2025 entra em primeira discussão. Pela ordem. Com a palavra o vereador Alberto Lopes Sanfelice.
Senhor presidente, mais uma vez, só para trazer clareza, né? Nós estamos, mais uma vez, né, regularizando e implementando as secretarias já existentes, né? Eu vou tocar numa secretaria aqui, que é a Secretaria de Planejamento. Esse cargo ele já é existente não a secretaria, né? O cargo ele já é existente na administração pública, onde uma pessoa, que todos nós sabemos, ele faz esse planejamento, né? Eu acho que hoje eu vejo que é uma das secretarias mais importantes, não que as outras não sejam na administração. Porém, as atribuições agora que são conferidas por ela, né? As atribuições que agora o responsável que vai fazer parte desta pasta vai executar no planejamento da organização da administração pública. Ou seja, agora ele assina como secretário, né? Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. Todos nós sabemos que nós já temos a Secretaria de Agricultura, exercida pelo Antônio Cícero. Lá atrás, não sei em que época, foi apartado a Secretaria de Meio Ambiente. Não sei o porquê. E nós não tínhamos a Secretaria de Meio Ambiente. Ou seja, agora a Secretaria de Agricultura vai responder também pela pasta de Meio Ambiente. Todas aquelas documentações que estavam pendentes, né, junto à Secretaria do Estado, o secretário de Agricultura poderá assinar pela pasta do Meio Ambiente também. E a Secretaria de Transporte, que por cáguas d'águas lá atrás também foi extinta essa secretaria, né? Hoje, ela é exercida pelo GIBA, que todos nós sabemos, por uma nomenclatura diferente da secretaria. Ou seja, ele era chefe de transporte. Ele exerce o poder de secretário na organização da administração pública, porém, não assina como secretário de transporte. E agora, com a nova legislação, na nova lei, que estamos apreciando hoje aqui, o mesmo passará a assinar como secretário. Então, senhor presidente, para que todos entendam, aquelas pessoas que estão em casa, além dessas novas secretarias que nós estamos mudando a nomenclatura do nome já existente na administração pública, foram-se conferidas mais designações para aquele cargo, para aquele secretário executar no município. E junto com eles, aqueles novos cargos que foi apreciado lá atrás, vão dar suporte aos novos secretários só no nome, porque já executam a função de secretaria. Senhor presidente, muito obrigado. Projeto de Lei Complementar número 006/2025 continua em primeira discussão. Vou falar aqui um pouquinho também, que o Alberto já explicou. Ali é o seguinte, foi extensa a leitura, mas para que todos entendessem a função de cada secretaria. Elas já existiam, mas foi reorganizado, principalmente a Secretaria da Agricultura e Pecuária e Meio Ambiente, que também será responsável agora pelo maquinário pesado utilizado para a conservação das estradas, atendimento aos nossos agricultores, aos munícipes da zona rural. E todas as secretarias foram inclusas algumas atribuições, e elas já existiam, conforme o Alberto disse. O que nós fizemos aqui, nesse projeto de lei, foi criarmos a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Obras e Infraestrutura
E a Secretaria de Transporte, que elas já foram mencionadas no projeto anterior, onde já estão essas 3 secretarias criadas no projeto anterior, e nós estamos agora dando legalidade a essas 3 secretarias criadas no projeto que nós votamos anteriormente. Então, agora cada setor está mais estruturado, né, com as suas secretarias e os seus profissionais responsáveis, e a gente acredita com toda certeza que isso vai trazer melhorias aí de uma maneira geral para a gestão, para os munícipes, para a nossa cidade como um todo. Projeto de Lei Complementar número 006/2025, de primeira discussão, o mesmo passa para a primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto de Lei Complementar número 006/2025, aprovado em primeira discussão e primeira votação. Lei Complementar número 007/2025, de 11 de agosto de 2025, dispõe sobre cria cargos efetivos e dá outras providências. Marcos Mendes da Silva, Prefeito Municipal de Sanovalina, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam alteradas as quantidades dos cargos abaixo descritos, constantes no anexo 1 da Lei Complementar número 018/2009. Situação atual. Cargo: agente de apoio escolar, que são 4, com a referência 04AH. Passará pela situação nova, com a quantidade de 6, agente de apoio escolar, com a referência AH 04AH. Assistente social, que tem a quantidade hoje de 4, com a referência 19AH, passará pela situação nova de 5, assistente social 191H. Esse artigo 2º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Sanovalina, 11 de agosto de 2025, Marcos Mendes da Silva, Prefeito Municipal. Primeira discussão e primeira votação do projeto de lei complementar número 007/2025, de autoria do Prefeito Municipal. Projeto de lei complementar número 007/2025 entra em primeira discussão. Pela ordem. Com a palavra o vereador Alberto Lopes Sanfelice. Você explica cada primeiro projeto. Senhor presidente, como nós, dando continuidade na regularização, no primeiro projeto que nós aprovamos aqui, estavam inclusos naquela nova reformulação da administração, nós criamos o agente de apoio escolar e o assistente social. Aprovamos, né? Nós criamos, na verdade, o projeto. Nós aprovamos o projeto. E agora, nesse projeto aqui, nós estamos criando a vaga para esse cargo. Nós criamos o cargo lá atrás, né? Aprovamos. E agora aumentando a quantidade para que o prefeito chame essas pessoas já concursadas, né? Que passaram no concurso lá atrás, que assumam esses cargos de agente de apoio escolar e de assistência social, que o senhor vai explicar logo após. Primeira discussão e primeira votação do projeto de lei complementar
número 007/2025, de autoria do prefeito municipal, continua em primeira discussão. Só para complementar a sua fala, vereador Alberto, essas pessoas que estão sendo convocadas, agente de apoio especial e assistente social, são concursos vigentes. Todos nós sabemos aqui, que já foi discutido nessa Casa de Leis, que temos uma fila lá na creche e é interesse do prefeito municipal sanar essa fila, porque a gente sabe que tem muitos pais e mães que precisam trabalhar e estão cuidando dos seus filhos. Então, como serão abertas novas salas, e a gente aproveitando o concurso vigente, ele está abrindo essas 2 novas vagas, puxando do concurso vigente para a creche em específico, e a outra vaga de assistente social, ela vai suprir uma necessidade para ficar fixa na Escola Monteiro Lobato, porque veio um projeto do Tribunal de Contas e do Ministério Público, onde teve que fazer um remanejamento da assistente social que estava na escola. Ela foi para o CRAS, não, ela foi para o Centro de Saúde, isso, para o Centro de Saúde, ela foi para o Centro de Saúde, e a do Centro de Saúde foi para assistente social, para o CRAS, porque veio uma determinação. Sendo assim, a escola ficou com essa deficiência desse assistente social. Então, pegando o gancho de aproveitar o concurso vigente, nós aqui estamos apreciando essa criação dessa uma vaga. Não sei quem é o profissional, não, se alguém souber, quiser falar, não sei, para poder suprir essa necessidade lá da Escola Monteiro Lobato e ficar de acordo com o que pede a lei. Então, só para explicar isso, a gente aqui está criando através da necessidade, até mesmo trazer mais tranquilidade para os pais que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando, que brevemente nós teremos essas salas lá na creche, que vai aumentar significativamente o número de alunos, e a ideia é sanar essa fila. Se a gente não conseguir, eu tenho certeza que a gente vai diminuir ela e procurar outros mecanismos e meios de sanar essa fila. Essa era uma explicação sobre esse projeto. Projeto de Lei Complementar número 007/2025, de autoria do prefeito municipal, de primeira discussão, a mesma passa para a primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto de Lei Complementar número 007/2025, de autoria do prefeito municipal, aprovado em primeira discussão e primeira votação. Convocação. Convoco os senhores e as senhoras vereadores e vereadoras para participarem da 8ª sessão extraordinária a ser realizada dentro de instantes, onde, na oportunidade, estaremos apreciando em segunda discussão e segunda votação os projetos de leis complementares número 005, 006 e 007/2025, todos de autoria do Poder Executivo Municipal. Agradeço aos funcionários da casa que trabalharam na preparação e durante essa sessão. Agradeço ao público que se faz presente e agradeço ao público que nos acompanha pelas redes sociais. Sobre a proteção de Deus e seguindo as normas regimentais, em nome do povo, declaro encerrada a presente sessão extraordinária deste 14 de agosto de 2025. Boa noite a todos e voltamos em instantes.